Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos dar continuidade ao nosso projeto, né? São 5 aulas, essa é a segunda aula. Bom, na primeira aula falamos sobre os 5 pilares, né? Os 5 pilares são as 5 âncoras, na verdade, né? Tem gente que diz que são as 5 âncoras, que o dinheiro está preso até hoje, né? Ele é ancorado naqueles 5 dilemas que eu vou trazer aqui como revisão. E vou continuar a história, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês dois tipos de negócio que pode ser feito na bolsa de valores. Vou dar o exemplo de um tipo de negócio e vou falar qual é o outro tipo de negócio que eu faço na bolsa de valores. Dois tipos de negócio. A gente vai reforçar a liquidez, né? Eu vou falar um pouco mais da liquidez, vou reforçar o tema liquidez, né? Que é uma coisa, um conceito muito simples, mas é bom reforçar o que é a liquidez, né? E como é importante. E o tema de hoje, né, a gente parou no capítulo 5, então a gente vai para o capítulo 6. No capítulo 6, a gente vai passar da Idade Média, né, e vamos chegar até o século XIX, né, vamos entrar no século XIX e tem um pedacinho do século XX também. E a gente vai falar sobre a credibilidade, como a Inglaterra mudou a credibilidade, como a Inglaterra mudou a credibilidade do dinheiro com o passar dos anos. Ela foi obrigada a mudar, então é um spoilerzinho que eu tô aqui passando e falando para vocês com relação à história. E tem sempre a frutinha que eu vou comer. Hoje eu trouxe uma manga, tá? Vou cortar aqui a manga. E como é que você corta a manga aí na sua casa? Eu corto a manga desse jeito aqui. Eu corto o meio da manga, tá? E aqui, ó. Beleza? Manguinha, ó. Manguinha. Vou comer a manga. E a Inglaterra decidiu mudar a credibilidade do dinheiro. Quer dizer, decidiu criar um novo conceito, né? Assim como eu criei aqui um novo corte, né, da manga, né? Eu acho esse corte aqui bem melhor do que descascar a manga. Então, vamos para a aula de hoje. Voltamos aqui para nossa segunda aula. Bom, é uma revisãozinha aqui rapidinho para a gente lembrar, né, o que a gente trabalhou na primeira aula. A gente viu que do início, né, do início do comércio até a Idade Média, o dinheiro foi ancorado em 5 pilares, né? Negócios, liquidez financeira, credibilidade, reserva de valor e boa relação com os bancos. Percebe que aqui boa relação com os bancos está em cinza, né? De propósito, porque isso aqui é muito subjetivo quando você vê a primeira vez, né? O que seria boa relação com os bancos, né? Uma boa relação com os bancos para cada pessoa vai pensar em algo diferente. Porém, isso aqui com o tempo vocês vão entender o que é exatamente boa relação com os bancos. Existe um critério que os bancos usam, né, para classificar os indivíduos que têm um bom relacionamento com eles. Antes de eu continuar a história, né, a gente parou no surgimento dos bancos. Eu vou é, definir aqui para vocês o que é negócio no meu método de investimento, né? Eu não trouxe uma definição porque eu não quero que essa aula fique tão teórica, mas a gente vai falar sobre negócios e liquidez. Eu quero que essas duas ancoragens, né, do dinheiro fiquem bem claras, tá? Porque depois que a gente entrar na história, a história mais moderna, vocês vão entender que a história mais moderna ela vem para alterar a credibilidade, reserva de valor e o bom relacionamento com os bancos. Então, esses dois conceitos aqui, que são os conceitos primários, né, são os primeiros que existiram na história, ele tem que estar muito fundamentado e para a gente poder entender o resto da história. Então, hoje eu vou me atentar, né, em aprofundar essa ideia desses dois conceitos. E a gente vai continuar um pedaço da história, vamos avançar um pouquinho mais
vocês vão sair daqui com esses dois conceitos mais fundamentados, mais trabalhados, tá? Então, é, negócios, né? A gente já conversou na outra aula sobre negócios, eu dei um exemplo ou dois, porém a gente tem que parar para pensar, né, hoje em dia, que a maioria dos negócios são feitos da seguinte forma: você entrega o seu tempo de vida, né, e o seu chefe, a sua empresa, ou, ou a prefeitura que você trabalha, o estado ou o governo federal, ele te entrega um salário, né? Então esse é um negócio mais comum hoje em dia. Você tem um emprego, o que você tem a entregar nesse emprego? O que você entrega? Você entrega a sua mão de obra dentro do seu tempo de vida, né? Se você trabalha 30 horas por semana, então você vai entregar essas 30 horas por semana, vai somar isso no mês e vai receber um salário. Se você entrega 40 horas, a mesma coisa. E existem diversos tipos de salário. Só que esse tipo de negócio, ele tem um problema. Qual o problema desse negócio que você trabalha e entrega o seu tempo de vida pelo salário? Chega um determinado momento que o indivíduo ele não consegue mais aumentar o salário. Ele meio que ele fica patinando. O salário dele aumenta, mas todas as coisas aumentam. Mercado aumenta, aluguel aumenta, condomínio aumenta, ou a prestação da casa aumenta. O carro, quando ele vai trocar, é mais caro. Tudo aumenta. E o salário dele, quando aumenta, é, não faz diferença nenhuma, porque tudo aumentou. Então, chega um determinado momento que o indivíduo ele não consegue ter um aumento real. Ele não tem um aumento real do salário. Além de ter outros problemas, que o tempo de vida que a gente tem é limitado. Então, se você está entregando uma coisa limitada, vai ter uma hora que você não vai ter mais aquilo para entregar, né? E a gente tem a aposentadoria como defesa desse nosso problema principal, que seria você não ter mais o tempo de vida para entregar. Bom, então assim, a gente tem hoje empresários, né? A gente tem vários tipos de negócios na sociedade. Só que o povo, assim, a maioria, o grosso da população, o negócio da maioria da população é entregar o seu tempo de vida. Esse é o negócio mais comum, né? É claro que se você está me ouvindo e você tem um restaurante, você já é diferenciado. Você tem um negócio que não necessariamente você precisa entregar seu tempo de vida. Às vezes você tem um negócio de família e a família se divide ali para manter o negócio e você consegue ter uma vida mais tranquila. Porém, a maioria da população sobrevive no seguinte negócio: entrega o seu tempo de vida e recebe um salário, e ponto. Então, a gente tem que se atentar que esse tipo de negócio, que é o trabalho comum, ele é importante, sim, né? Porém, a pessoa tem que ter ciência desses dois problemas que eu citei, que é o fato do seu tempo de vida ser limitado e o fato de chegar uma hora você não tem maior ganho salarial. Mesmo que seu salário aumente, tudo aumenta e você fica na mesma. Partindo do princípio que você tem esses dois problemas, né, quando você é um trabalhador comum, então você entende que o seu negócio é temporário. Seu negócio é temporário. Não significa que você não vai virar trabalhador, que você não vai. Ah, então não devo trabalhar. Não é isso. Você precisa trabalhar. É a primeira forma de, de ganho financeiro. A não ser se você tiver. A não ser se você nasceu rico, né? Você vai receber uma fortuna e é outra história. Mas eu estou falando aqui para a maioria das pessoas, né? As pessoas comuns. Então você tem que trabalhar, sim. Só que esse negócio, que você troca o tempo de vida por dinheiro, ele é um negócio que tem que ser temporário. Você não pode manter isso o resto da sua vida, senão você vai morrer trabalhando. E a gente tem uma defesa para
pelo fato dele ser temporário, né, a gente tem uma defesa na sociedade que é a nossa aposentadoria. Então chega um determinado tempo que a gente se aposenta. Isso é uma defesa que foi criada aqui no Brasil. A gente já tem há algum tempo a aposentadoria. Tem países que não existe a aposentadoria, é diferente de um país para o outro. É sim uma defesa, porém a gente sabe que a nossa aposentadoria, com o tempo, ela está se tornando cada vez mais precária, né? No sentido de que você às vezes tem que trabalhar mais para conseguir a aposentadoria, às vezes você se aposenta com um valor menor. Então a defesa ela está se corroendo, ela está ficando corroída. Então aquela armadura que você poderia ter como defesa, você aos poucos está perdendo ela ou ela está tendo pouco valor, né? Então você acaba se aposentando com um valor menor. Então você está num negócio que é um negócio ruim, né? É um negócio que é necessário para você poder dar os seus primeiros passos, já que você não nasceu rico, mas não é um negócio bom. Você tem que ter outros negócios paralelo a esse, que é o seu trabalho. Então você tem que ter o seu trabalho, mas você tem que ter outras fontes de renda, outros negócios que não dependem do seu tempo de vida, certo? Porque aí, com o tempo, você pode diminuir um pouco a sua carga de trabalho, diminuir um pouco a sua carga de trabalho e não depender tanto de trocar o seu tempo de vida por dinheiro, fazendo o dinheiro trabalhar para você. Pescou essa ideia? Então, eu vou mostrar aqui um método de negócio que eu tenho no curso principal, no meu curso principal, e que eu vou aprofundar um pouco no evento, tá? Então eu vou mostrar esse método eu ensino no meu curso principal, e no evento eu vou tentar trazer um pouco mais desse método, ensinar um pouco mais desse método para vocês. Esse é o melhor negócio que existe? Não, o melhor negócio que existe é aquele negócio que você consegue fazer sem entregar tanto seu tempo de vida. Esse é o melhor negócio que existe para mim, porque eu gosto do que eu vou ensinar para vocês. Então, para mim, esse é o melhor negócio que existe. Então, aqui tá a nota de negociação, né? Nota não, o print do meu celular. E eu indico para vocês ter o máximo de negócios que vocês puderem. Então vou apresentar aqui um dos meus negócios, né? Na verdade, eu compro empresas boas pagadoras de dividendo na bolsa de valores. Então a Petrobras é uma dessas empresas e eu recebo dividendos constantes da Petrobras. E eu sei exatamente o momento que eu devo comprar e que eu devo vender. E isso é um problema hoje. Os investidores eles não sabem a hora que eles vão comprar e nem sabem a hora que eles vão vender. Então eu tenho um método que eu sei a hora de comprar e no meu método quase não existe a hora de vender. Por quê? O meu negócio é receber o lucro da empresa. Então, praticamente, eu fico anos com aquela empresa sem precisar vender, só recebendo o lucro. Percebe? E aí, em caso de ter que vender, aí vai ter uma regra do meu método lá, que aí se ela chegar a uns múltiplos específicos, né, e tem um cálculo que você faz, aí você pode decidir vender e não fazer mais parte, é, não fazer mais parte daquele negócio. Isso é uma coisa, né? E isso é uma forma de investir na bolsa de valores. Agora existe uma outra forma, tá? Que é justamente isso aqui que eu trouxe para vocês, que é a venda de seguro na bolsa de valores. Na bolsa de valores, a venda de seguro se chama opções, tá? Por que tem esse nome? Porque você está dando uma opção para uma outra pessoa, entendeu? Quando você vende um seguro, você está dando uma opção para a pessoa poder se proteger. Então, na bolsa de valores se chama opção. Mas aqui eu vou chamar de venda de seguro, porque tem muita gente iniciante, para não confundir a cabeça das pessoas que estão me assistindo. Então, eu vendo seguro, né? Existem dois tipos de seguro. Existe o seguro que é a put e existe a call, né? Put, que é do inglês colocar, e call, que é do inglês chamar, né? Então, nesse caso aqui eu vendi uma put, tá? E os nomes são em inglês, né? Put e call, né? São os dois tipos. Nesse caso aqui eu vendi uma put. O que é uma put?
Uma put, ela, quando você vende uma put, você está vendendo um seguro que caso dê sinistro nesse seguro, e o nome do sinistro se chama execução, caso você seja executado, né? Você é obrigado a comprar aquele papel. Então, a Petrobras já é um papel que eu invisto. Eu já recebo dividendo com ela. Se der problema no seguro, eu sou obrigado a comprar mais desse papel. Percebe? Isso é a pior coisa que pode acontecer nesse seguro que eu comprei. Se o seguro não der certo, eu serei obrigado a comprar mais ainda dessa empresa. No caso da put, tá? A call eu não vou falar hoje. Só vou falar da put. E aí eu recebi 30 mil reais quando eu vendi esse seguro. E eu recebi 30 mil reais, e aí, quando cai esse dinheiro na conta, a pessoa não pode achar que ela tá rica. Pô, recebi 30 mil reais, eu vou tirar, vou comprar um tênis da Nike, um chinelo Kenner, vou gastar, dar uma festa, vou comprar um vinho caro, vou levar minha esposa no restaurante. Não funciona desse jeito. Quando o dinheiro cai, e você vende um seguro desse, cai 30 mil na sua conta, lá na corretora, o que você faz com esse dinheiro? Você não faz nada. Esse dinheiro fica lá parado na corretora. Você pode ter até 250 mil parados na corretora de forma segura, tá? Mas isso, a explicação de por que você só pode ter 250 mil de forma segura na corretora vai ficar para outro vídeo. Mas, se quiser anotar isso, até 250 mil você pode ter parado de forma segura, que se a corretora falir, você consegue recuperar esse dinheiro, né? Mais 250 mil, a diferença desse valor você não consegue recuperar. Então, você vendeu um seguro desse, caiu 30 mil reais na sua conta. O que você vai fazer com esse dinheiro? Nada. O dinheiro fica parado lá até isso aqui acabar. Porque depois que você vende, existe um prazo que isso aqui tem validade. Enquanto não acabar a validade, você não pode fazer nada com o dinheiro. Quando acabar a validade, você vai poder mexer no dinheiro, mas provavelmente não vai ter mais os 30 mil, porque você vai gastar parte desse dinheiro. Então você recebeu 30 mil você tem de lucro, teoricamente, só que você vai usar parte desse dinheiro, tá? Para poder sair da operação. Então você não fica com 100% do dinheiro que você recebeu. Você vai ficar com um pedaço desse dinheiro. Então, qual seria o pedaço desse dinheiro aqui que eu tenho direito se eu sair nesse exato momento? Não tem nenhuma semana que eu entrei nessa. Deve ter dias que eu entrei. Acho que, se eu não me engano, tem 2 dias que eu entrei nessa operação. Qual seria o percentual que eu tenho que eu poderia ficar, né? Bom, aqui no caso, eu paguei R$ 1,25 por papel para poder. Paguei não, perdão. Eu recebi R$ 1,25. Eu vendi a put, então se eu vendi a put, eu recebi R$ 1,25 por papel. Aqui tem 200 não, 24 mil papéis. Então eu assegurei, tá? Eu vendi um seguro de 24 mil papéis por R$ 1,25 cada papel. Então, se você multiplicar esses 24 mil por R$ 1,25, vocês vão achar os 30 mil que eu recebi, né? Então, esse é o meu preço médio. Por quê? É o preço o preço médio é o preço que você recebeu pelo negócio. Porque às vezes, se você começar a comprar e vender, vai gerar outro preço médio aqui, e o novo preço médio é o preço que você recebeu efetualmente, né? O preço que você recebeu pelo negócio. E o preço atual é o preço que você pode vender de novo nesse exato momento, ou você pode comprar. Então, aqui está dizendo que o preço atual é R$ 1,12, que daria nesse exato momento, se eu fosse comprar, porque eu vendi esse seguro para uma outra pessoa, a pessoa levou, né? O sistema levou, um banco, alguém levou o seguro que eu vendi. Então, se eu quiser retornar esse seguro, né? Acabar com o seguro, porque se eu comprar esse seguro de novo,
eu não fico mais com dever nenhum, eu não tenho mais dever. Eu não tô mais. Eu não preciso assegurar mais ninguém se eu comprar de novo. Então é interessante para mim comprar de novo, porque se eu comprar de novo, eu saio da operação e, independente se executar, vai executar na mão de outra pessoa, não vai estar mais comigo. Então, para eu sair da operação hoje, eu tenho que pagar R$ 26.880. Isso me daria um lucro de 3.120. E isso aqui não tem nem 2 dias que eu entrei aqui. Dois dias, vai completar 3 dias agora. Ontem, hoje, 3 dias. Tem 3 dias que eu entrei aqui. Então, percebe que tá dando aqui como se fosse R$ 1 por dia nessa operação aqui, caso eu saia agora, tá? Porém, o que acontece? Esse print aqui foi do segundo dia. E o print de hoje de manhã, né, antes de gravar, é esse aqui, ó. Que não acaba aí, é esse aqui. É a mesma empresa, tá? Se você olhar, se você voltar lá, você vai ver que é a PETRP 386, que é o mesmo nome. Se você voltar o vídeo aí, você vai ver que o print é o mesmo. É o mesmo nome. E aí, hoje, o que estava aparecendo para mim? E hoje não é o dia que você está assistindo, tá? É o dia que eu gravei, tá? Agora, se você for procurar isso aqui, que não é uma indicação para você entrar, mas se você for procurar isso aqui, vai estar outros valores. Talvez pode estar até um valor maior, tipo assim, como se eu estivesse perdendo dinheiro. Mas aí eu já vou ter saído com certeza, porque eu sei exatamente quanto tempo eu vou ficar nessa operação. Bom, hoje, para eu poder sair, tá dando 23.520, tá? E aí eu tirei esse print de manhã, antes de gravar. E aí o que acontece? Um lucro de R$ 6.480, tá? 3 dias. Bom, dá para todo mundo. Passando aqui para dar um recadinho rapidinho. E o recado é o seguinte: quer aprender a fazer esse tipo de operação? Vender seguro na bolsa de valores, vender put, vender call, remunerar a sua carteira? Quer aprender a investir de forma inteligente? Então você tem que fazer parte do nosso evento que eu vou ensinar de graça. Poxa, você ainda não está no grupo de WhatsApp? Aqui embaixo tem o endereço do grupo de WhatsApp. Você vai ser direcionado para esse grupo. O evento é online no YouTube, dia 3 de abril. Aqui tem o endereço do WhatsApp, do grupo, onde as pessoas que vão participar fazem parte. E também tem o endereço do meu Instagram, que você pode mandar uma mensagem para perguntar tudo que você quiser sobre investimentos, que assim que possível eu te entrego a resposta. E às vezes eu trago a resposta aqui para comentar com outros alunos também. Então assim, não deixa de fazer parte do evento, é de graça, é online e é para você que quer prosperar, tá bom? E continue aí com a sua aula, espero que estejam gostando. Abraço! Bom, dá para todo mundo fazer isso aqui em 3 dias? O que acontece? Eu já tenho um nível de maturidade e já estou há algum tempo nisso aqui. Então, quando você começar, você não vai conseguir fazer isso aqui de cara. E se você tentar forçar a barra para fazer isso aqui de cara, você vai quebrar o meu método, que o meu método é de crescimento com o passar do tempo. Aquilo que eu ensino, você vai usar para a vida toda. Então, vai chegar um determinado momento no futuro que você pode sim ganhar isso, mas não vai ser no começo, tá? Qualquer pessoa que te falar que logo no começo você vai conseguir tirar um valor, 3 dias tá dando R$ 6.480, quer dizer, R$ 2.000 por dia só nessa operação aqui, mais de R$ 2.000 por dia. Qualquer pessoa que entrar na internet e falar que você vai conseguir fazer isso, você tem que desconfiar com certeza. Por quê? Para a pessoa fazer isso de cara assim, ou ela tem que ter muito conhecimento, né? Ou ela está com muito dinheiro, porque ela vai fazer uma operação com toda a tranquilidade do mundo, porque ela está cheia do dinheiro, então ela não precisa se preocupar. Percebe? Então, se você tiver muito conhecimento sobre isso aqui,
ou muito dinheiro, você consegue fazer. Se você não tiver nenhum dos dois, você vai precisar de tempo, conhecimento e maturidade. Então, com o tempo, com o passar do tempo, vai chegar um determinado momento que você vai conseguir fazer isso aqui. Mas se você não começar a estudar, se não der o primeiro passo, você nunca vai chegar nisso aqui. Isso aqui é um dinheiro que eu ganho sem precisar trabalhar. Eu estudo, tá? Estudar você vai ter que estudar. Estudar você vai ser obrigado a estudar. É o mercado, saber como é que tá, como é que estão as coisas, quanto é que a ação está valorizada, qual o preço que você pagaria na ação. Tem várias coisas que você vai ter que estudar. Mas você faz seu horário para estudar. Você faz isso aqui pelo celular. É mais tranquilo. É uma coisa que você consegue fazer e ainda ter seu emprego. Você consegue ter esse negócio paralelo ao seu emprego. Você não precisa largar. Você não vai precisar ficar olhando a bolsa de valores todo dia. O meu método, ele existe uma quantidade de vezes que você olha a bolsa de valores e essa quantidade é de acordo com o risco que você está disposto a correr. Pessoas que correm pouco risco, que não quer correr muito risco, vai olhar a bolsa de valores no máximo aí 4, 5 vezes ao ano, porque ela vai comprar ou quando ela for comprar. Se ela comprar todo mês, ela vai ter que olhar todo mês, porque todo mês ela faz aporte, todo mês ela compra. Agora, a pessoa que tem um maior risco, né? Ela pode ser que ela tenha que olhar uma, duas vezes na semana. E se ela for alto risco, uma pessoa que tipo assim, que gosta muito do desafio, aí ela vai entrar todo dia. Então, assim, existem vários níveis de pessoa, de risco, cada um aguenta o seu risco. O meu método, ele vai dar essa ideia para vocês até onde vocês conseguem ir, né? Até onde vocês conseguem ir com o risco de vocês, né? Vocês vão poder mensurar mais ou menos o que vocês aguentam de risco. Alguns vão poder arriscar um pouco mais, outros vão poder arriscar um pouco menos. As pessoas são diferentes e a gente tem que respeitar essa diferença. Não adianta todo mundo achar que consegue arriscar muito ou achar que não, eu sou conservador, não devo arriscar. Às vezes você não é conservador e você acredita que é conservador porque você ainda não teve acesso ao conhecimento. Quando você tiver acesso ao conhecimento, você deixa de ser conservador. Então, esse é um tipo de negócio que eu adoro, sempre quis fazer isso. Hoje em dia eu posso fazer. No começo, quando eu tinha lá meus 20 anos, que eu estava na faculdade, na minha primeira faculdade, porque eu fiz mais de uma, minha primeira faculdade foi de educação física. Eu não podia fazer porque o aplicativo não dava opção para fazer, era difícil fazer, só quem tivesse muito dinheiro conseguia fazer. E hoje em dia, uma pessoa comum pode fazer e eu consigo ensinar para uma pessoa comum. Então, eu acho isso maravilhoso, tá? Esse aqui é um dos negócios, né? Apresentei aqui os dois tipos de negócio, a venda de seguro e os dividendos que eu ganho de empresas, né? São dois tipos de negócio aqui que são os meus maiores, os maiores focos, né? Do meu curso. Esses são os maiores focos, mas existe também a reserva de valor, né? E eu falo sobre a reserva de valor. E além da reserva de valor, existe também o patrimônio, né? Porque o crescimento patrimonial é importante não só comprar uma empresa que paga dividendos, mas também uma empresa que ela vai crescer ao longo do tempo. Então, o seu patrimônio também aumenta na bolsa de valores. O padrão são esses dois negócios: venda de seguros e receber dividendos. Mas na prática você tem aumento de patrimônio também e também tem a parte da reserva de valor, que parte do seu dinheiro também vai ser aplicado em reserva de valor. Bom, apresentei aqui para vocês no dia do evento 3 de abril, né, no nosso evento. Eu vou aprofundar isso aqui, tá? Entre outras coisas, não vai ser uma aula de 30, 40 minutos como essa, vai ser uma coisa mais elaborada, eu vou trazer mais conteúdo, porém essas aulas aqui já vai criando uma certa maturidade e acertando as expectativas do que está para vir, né?
Então agora vocês já sabem que isso aqui vai ter algo parecido com isso aqui. Não, parecido não, vai ter algo mais profundo que isso aqui, né? No evento, e eu vou explicar melhor como é que se faz as opções na Bolsa de Valores. Beleza? Então, vamos passar para a nossa próximo tema de hoje. Antes disso, eu tenho que falar sobre liquidez, né? Era negócio e liquidez. Bom, liquidez. Quando você trabalha com opções, que é essa venda aqui de ações na Bolsa de Valores, né? Venda de seguro, na verdade, não de ações especificamente, mas você vende seguro na Bolsa de Valores, como eu disse, eu recebi os 30 mil reais. E aí eu tenho que entregar parte desse dinheiro, né? Provavelmente eu não vou entregar 23 mil reais. Eu acredito que eu vou lucrar pelo menos uns 10 mil reais. Eu vou lucrar um terço disso aqui. Então, o que acontece? Como eu recebo parte do dinheiro e no outro mês eu já lanço um outro negócio, às vezes posso lançar dois negócios desse, um no início do mês, outro no meio do mês, eu tenho sempre dinheiro entrando, então isso causa uma grande liquidez, né? Eu fico bem líquido. Eu não posso sacar os 30 mil, mas eu já tenho um dinheiro que eu posso sacar da, da venda de seguro anterior a essa aqui. E eu tenho os dividendos que ficam entrando também a todo momento, né, dessas empresas. Então isso causa facilidade com a relação de liquidez e me dá muita liquidez. E a Bolsa de Valores é uma das coisas mais líquidas que existe, né? Você consegue vender no mesmo dia, a não ser se for um dinheiro muito grande, numa ação pouco comercializada, mas é muito líquida. Então, esse tipo de negócio, ele resolve problemas de liquidez, tá? Como eu disse, vocês têm que aprender vários tipos de negócio. Você que está me ouvindo, você tem que aprender vários tipos de negócio. Mas sempre que você for aprender um negócio, você tem que perceber se ele tem liquidez. Esse aqui tem muita liquidez, é muito líquido. Agora, se você tiver um negócio que não é muito líquido, você tem que botar pouco do seu dinheiro. Porque como é que você vai fazer para sair? Se tiver uma pandemia, por exemplo, você precisar pegar o dinheiro, como é que você vai fazer? Se tiver uma pandemia, agora, por exemplo, espero que não tenha, estou torcendo para que eu não, não viva outra pandemia, né? Mesmo que eu viva 100 anos, não quero que tenha outra pandemia. Eu consigo ficar vendendo opções e essa venda de opções vão me gerando dinheiro e vai me dando liquidez, percebe? Mesmo que se eu tiver salário atrasado, qualquer outro tipo de problema, eu consigo ter liquidez porque eu estou gerando essas opções. Então, liquidez é uma coisa importante e liquidez, para mim, já está resolvido com relação à liquidez. O fato de eu estar gerando opções, vendendo esses seguros, já está resolvido. Então, sempre quando você for fechar um negócio, você tem que avaliar se ele tem liquidez, tá bom? Então, vamos para a aula de hoje. Vou continuar a história e a gente vai falar sobre credibilidade, tá bom? Aprendemos na primeira aula que o dinheiro ele foi ancorado em tem cinco pilares, né? E na primeira aula a gente passou pelo capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Quem não viu a primeira aula, vai lá, assiste, que ela vai dar base para a continuação que vai ser feito nesse exato momento. Bom, capítulo 6, ele coloca em xeque de novo a credibilidade do dinheiro, que é a nossa terceira âncora, né? A primeira era negócio, a segunda era liquidez e a terceira era credibilidade. O que acontece? Com o passar do tempo, a gente terminou no capítulo 5 na Idade Média, que foi o surgimento dos bancos. Os bancos eles ficaram cada vez mais lucrativos e eles começaram a se multiplicar de forma muito rápida pela Europa. E isso fez um crescimento exponencial da sociedade, das cidades, da construção, como a gente conhece até hoje, né? Os bancos estão sempre envolvidos sobre grandes obras, né, da sociedade e nessa época não era diferente. Então, com o tempo, os bancos eles foram se multiplicando
e foram cobrando juros exorbitantes e a gente foi tendo a aparição dos super ricos. Então, como é que os super ricos começaram a aparecer? Através de bancos. Então, eles eram donos de bancos. Então, aqui, pequeno Daniel San, né? A gente já percebe que o ideal é você ter na sua carteira de investimento um banco, né? De cara você já percebe isso, porque o banco, ele dependendo da crise que for, ele sempre tem dinheiro. Então, eu tenho um banco na minha carteira de investimento e não estou aqui para recomendar. Essa aula também não é uma aula que eu mostro as ações que eu tenho, mas a gente sabe que independente da crise que for, o banco ele sempre consegue sair daquela crise. A gente sabe que tem banco que pode estar falido, né? Pode, tipo assim, o banco pode falir. Só que se você escolhe um dos maiores bancos do seu país, ou você divide, vamos supor, eu tenho R$ 1.000 para investir em banco. Então eu vou dividir em dois bancos. Vou botar R$ 500 eu vou comprar ações de um banco e R$ 500 eu vou comprar ação de outro banco, sendo que são os dois maiores do meu país. Então dificilmente eles vão falir. No dia que eles falirem, você vai ter outros problemas. Não vai ser esse dinheiro que você vai perder, porque vai ter crise econômica no seu país e você vai ter outros problemas. Então os bancos, eles sempre foram lucrativos. Eles tiveram lucros exorbitantes da Idade Média até o início do século XIX. E aí, nesse período, foi o período que eles se multiplicaram pela Europa, começou a se questionar a sua credibilidade, né? Porque como é que você sabe que aquele dinheiro, e de novo vem essa pauta, né? Que aquele dinheiro realmente tem o seu valor. Então, a Inglaterra decidiu converter, né? Converter o dinheiro em ouro e prata. E o Banco Central da Inglaterra começou a emprestar dinheiro aos outros bancos da Europa, sendo que aquele dinheiro ela teria que ter armazenado num banco. Então, o que acontece? A Inglaterra, né, o Banco Central da Inglaterra, ele tinha a mesma quantidade de dinheiro que saía desse banco, era a quantidade em valor, né? Era a quantidade de valor que ele tinha no seu cofre de ouro e de prata. E aí ele conseguia controlar esse dinheiro que estava circulando, né? Ele conseguia controlar através das suas reservas de ouro e prata. Então o dinheiro ele valia, ele tinha um valor igual a uma quantidade específica de ouro ou prata que estaria guardado naquele banco, né? E no caso era o Banco Central da Inglaterra. E aí, a partir desse momento, a Inglaterra cria uma forma de dar credibilidade à moeda, sendo que o dinheiro que estava sendo comercializado, o dinheiro que era movimentado na sociedade, ele tinha o mesmo valor que a riqueza que estava estocada no banco em ouro e prata. Então isso dava credibilidade. E o Reino Unido assumiu essa forma monetária, né, que a gente dá o nome de conversibilidade. Conversibilidade é o nome que dá a essa forma monetária porque ele converte o dinheiro da sociedade em ouro e prata. Esse ouro e prata fica armazenado no banco. Bom, isso dava uma credibilidade, então os bancos poderiam emprestar mais dinheiro e a juros ainda maior, e os bancos começavam a lucrar ainda mais. Então, meio que dava assegurava, né, o sistema de uma forma que ele não criasse uma bolha econômica, então você tinha uma credibilidade assegurada. E aí o Reino Unido assumiu esse padrão em 1816, que também é conhecido como padrão ouro, tá? Ele assumiu, começou no século XIX e foi até 1914. E aí aqui a gente teve um problema na moeda, tá? Que em 1914 ele teve que dar uma pausa, né?
e retomou a 1920 por conta da Primeira Guerra Mundial. O sistema não conseguiu se manter sustentável. Então ele pausou e voltou a ser funcional em 1920. Porém, até 1944, a gente vai ter uma outra guerra, que é a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra, a gente sai dessa Segunda Guerra com um dos países muito mais fortes, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos mostra todo o poder militar que ele tem nessa Segunda Guerra, tá? Alguns professores dizem que como ele entrou um pouco depois da guerra, então ele teve facilidade, mas assim, isso aí, existe debates com relação a isso, mas a gente está falando do dinheiro, e com relação ao dinheiro, os Estados Unidos mostrou que ele tinha poder para investir em grandes armamentos militares e eles tinham um arsenal militar muito forte. Então eles saem da Segunda Guerra muito forte, uma potência muito, vou colocar a palavra aqui, interessante, diferenciada no mundo. E aí eles decidem, né, que eles vão mudar a credibilidade do dinheiro outra vez, né? E eles decidem por conta própria mesmo, porque eles eram muito fortes e aí eles podiam fazer algumas determinadas coisas no mundo, e o apoio dele dos Estados Unidos era muito importante para qualquer país nessa época. Então a maioria dos países iriam apoiar essa mudança. Então os Estados Unidos, na próxima aula, ele vai mudar o jogo da credibilidade do dinheiro. E quando ele muda o jogo, acontece uma coisa que é difícil até de explicar, mas eu vou tentar ser o mais didático possível, que muitas pessoas não conseguiram entender essa mudança de credibilidade. Porque quando ele muda o jogo, os países que não conseguem compreender a mudança do jogo começam a ter hiperinflação na década de 80. Você conhece algum país que teve hiperinflação na década de 80? Então, por quê? Além dos Estados Unidos mudar o jogo, né? Os países que tiveram problema, e tem hiperinflação até hoje, né, em outros países. Só que os países que não se atentaram à mudança da jogada e não sentaram para debater, né? Sentaram para debater, aqui no Brasil era os militares e o grupo que estava contra os militares. Nenhum nem outro sentou para debater, não sentaram para conversar sobre as mudanças que estavam acontecendo na sociedade, no mundo em geral, então ficaram à mercê da porrada que tomaram, que a porrada foi a hiperinflação, que veio com força total, porque não sentou para ver que as coisas estavam mudando, né? Então, quando os Estados Unidos faz essa mudança, que eu vou apresentar na próxima aula, não vou dar spoiler, vou deixar quieto, vou apresentar na próxima aula, mas quando eles fazem essa mudança, a credibilidade vai mudar e a boa relação com o banco também vai mudar, tá? A reserva de valor é uma coisa que ela muda com o tempo, ela está sempre mudando com o tempo. Mas eu já posso dar um spoiler aqui que o ouro sempre foi uma reserva de valor e ele é uma reserva de valor até hoje. Existem outras reservas de valor, eu não invisto em ouro, eu acredito em outras reservas de valor, mas a reserva de valor, os Estados Unidos não muda muito as reservas de valor do mundo, mas ele muda muito a credibilidade e a relação com o banco. E essas mudanças, elas são até hoje. Até hoje, a gente tem as mudanças que os Estados Unidos fizeram quando assumiram, né, como potência mundial, que mexeu na credibilidade, na boa relação com o banco, até hoje se sustenta. Então, se você não conseguir entender isso, você acaba perdendo dinheiro para o sistema. Então, a gente vai ver isso na próxima aula. Fica aqui, vem na próxima aula, eu vou falar sobre essa grande mudança e você vai entender como a credibilidade e a boa relação com os bancos funciona hoje em dia, tá bom? Abraço
e eu vejo vocês na próxima aula.